Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 25 de março. Ibovespa aí sem ganhar muita força para cima, um dia mais de indefinição. A gente pode ver já aqui pelo gráfico diário. Os ativos também tentando gerar uma recuperação, mas perdendo força aí no período da tarde. Enfim, vamos falar aqui de vários ativos nessa videoanálise, mas antes de mais nada eu te convido a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube. É simples o procedimento, passando o mouse em cima aí da imagem inscreva-se, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para cima, aqui no topo superior da tela para você e seguir esses procedimentos aí para que você possa testar esse serviço de forma gratuita, receber no seu celular, no seu desktop, carteira de ações semanal, carteira de ação mensal, que está para fechar um mês, então segunda-feira que vem já vai ter carteira semanal, a gente está na última semana de março, bem como recomendações, informações relevantes durante o pregão. Nessa análise, então, vou abordar IBOV, futuros, mini índice, mini dólar, vamos falar de PETR4, Vale 3, JBSS3, GUAL 4, CCRL3, BRAP 4, BBAS3 e BRFS3. Ibovespa no dia de hoje em definição, candle de definição abaixo do nível de suporte que foi perdido. Em termos de fechamento abaixo do suporte, ainda não fechou abaixo, mas tentou voltar para cima da zona que eu considero com a maior relevância em termos de suporte, na faixa ali dos 94.216 a 94.400, não conseguiu. Bateu nessa região e perdeu força máxima do dia 94.383. Então, vai dando um indício aqui de um candle de forte de baixo, um candle ali de indefinição que pode até trazer um movimento de subida, mas para isso a primeira sinalização para se ter esse movimento de subida, superação da máxima do pregão de hoje, que foi 94.383. Pelo gráfico de 60 minutos, vai me dando mais a impressão de que isso aqui é uma correção fraca, desse movimento de queda e apontando com uma chance maior de poder escorregar ainda um pouco mais para baixo. E quando a gente fala em escorregar mais para baixo, a gente recorre um pouco mais para o gráfico semanal para ver o suporte mais próximo, que vai ficar lá na faixa de 91.242. Lembrando que essa região aqui, essas mínimas, continuam funcionando como suporte na faixa de 93.304 e 93.424. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aí no YouTube, eu agradeço de imediato por prestigiar diariamente aqui o meu trabalho. Índice futuro ganhando aqui um pouco mais de força nesse fechamento, ou seja, depois que tivemos o fechamento do índice, subindo aqui 0,2% por enquanto, ainda é tímido, vai fechar aqui volta 17,55. Tivemos um movimento forte para cima, depois tentou gerar fundo ascendente e não evoluiu. Então, por enquanto, apesar do candle bom de alta que abriu lá embaixo, apesar do candle de recuperação, ainda não gerou o sinal de confirmação dessa recuperação, que seria o que? Um pivô de alta no G60. Ou seja, abriu o próximo pregão subindo, abriu acima aqui da média móvel de 13 períodos, superando essa região dos primeiramente 94.470 e melhor ainda 94.725, fica mais para buscar a operação na ponta compradora, ou seja, abre aqui para cima, vem para cima desses dois topos aqui na casa dos 94.400, arredondando, vem para cima desse patamar aqui, gera sinalização de fundo ascendente, preferencialmente acima dos 94.400, possibilidade maior, chance maior de abrir a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no mini índice. Por outro lado, até pelo gráfico de 10 minutos, abre aqui caindo, gerando pivô de baixo no G10, no gráfico de 10 minutos, vai ficar mais para a operação na ponta vendedora. Seja ela, por exemplo, caiu, dá uma lateralizada em cima desse suporte e depois gera pivô de baixo, possibilidade de trabalhar na venda. Cai aqui, perde essas mínimas, gera movimento de subida nessa região aqui, ó, nessa região daqui até aqui como um patamar de resistência, mais para a ponta vendedora com topo descendente. Suporte imediato então aqui no gráfico de 10 minutos, 93.655 e abaixo disso na casa de 93.445. Indo agora para o dólar, no dia de hoje, forte queda de 1,46%, um baita engolfo de baixo, quase que fechando aqui o gap de alta, né? A máxima aqui, que é o primeiro suporte, 3.839. O próximo suporte pelo gráfico diário vai ficar lá em 3.795. No gráfico de 60 minutos, já tem até um pivôzinho de baixo aqui no gráfico de 60 minutos no dólar. Para voltar a pensar em compra, o dólar teria que abrir subindo aqui no G60, pelo menos para mim, abre subindo,
vem para cima aqui dessa região de fundo que foi perdida, ou seja, já gera um sinal forte de recuperação para cima dessa região de 3.860 a 3.863, primeiro nível de resistência que eu enxergo com maior significado aqui, inclusive até a mínima que era do dia. Vem aqui para cima e aí sim apoia muito mais a operação na ponta compradora, ou seja, aqui ó, nessa região, volta aqui para cima, passa a gerar fundo ascendente, muito mais interessante para compra acima da região de 3.863, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 minutos preferencialmente, podendo até ser um gráfico também de 5 minutos. Para trabalhar na ponta vendedora, ideal que tenha o quê? Uma correção desse último movimento de baixo de 10. Tenta subir, passa a usar essa região aqui preferencialmente como um teto para gerar sinalização de topo descendente no gráfico de 10 minutos e aí sim mais trabalhar na operação de venda, tentando pegar um movimento que venha a estender aqui a queda para o próximo nível de suporte, 3.839 a 3.833,50 e depois disso o gap lá no G60 lá em 3.807,50. Tá? Mas sendo mais que acredito que seja mais interessante após gerar algum sinal de fundo aqui no G60 para se buscar operação de compra contra esse forte candle de baixo, ainda mais se chegar realmente nos níveis de suporte que eu já cheguei a citar. Partindo para as ações, a gente tem aqui para falar de PTR4, que no dia de hoje apresentou alta de 1,26%, se aproximou do gap aqui, mas não fechou o gap. Se eu olho para um gráfico diário, aqui primeiramente esse gráfico que está na tela, a gente tem aqui uma zona de antiga resistência que voltou para baixo e hoje testou, já manteve-se abaixo em termos de fechamento, ou seja, uma região que começa na faixa de 27,40 e se estende até 27,75. Então, nessa faixa de resistência, ideal para Petro, para gerar a operação de compra acima desse patamar, até mesmo um fechamento para cima desse patamar seria mais interessante na Petro. Pelo gráfico 60 minutos, não consegui identificar uma entrada de imediato em cima da PTR4. Para o próximo pregão, daria até para se trabalhar em alguma operação de day trade na ponta compradora se gerar pivô de alta. Mas, olhando aqui para o gráfico de 15 minutos, abrindo aqui mais forte para baixo, vai ficar um pouco mais para a ponta vendedora, visto que há uma chance desse candle de alta do pregão de hoje ser uma correção desse forte candle de baixa, considerando inclusive o gap lá, o ponto de fechamento anterior até para cá, um grande candle de baixa, um candle de correção, aumentando a probabilidade de se ter aqui uma queda, podendo vir a fechar esse suporte aqui do gap, fechar o gap na faixa dos 26,75 a 26,67. Abaixo disso tem ainda 26,58 e a mínima aqui do fundo localizado em 26,22. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda de 1%. Temos aqui um movimento de baixa, candles descendentes, até agora sem nenhuma sinalização de alta, apesar do sinal de fundo pelo gráfico mensal que nós temos, só que no gráfico semanal já tem um sinal de topo, depois de um longo movimento de subida. Perdeu a mínima do candle anterior, perdeu a mínima da estrela cadente, aumentando a probabilidade de ter movimento para baixo. Então, por esse motivo, aumentando a cautela para a compra, aguardaria um retorno do preço no mínimo para entrar comprando, superar a máxima do pregão de hoje, superar os R$ 50,31. Um indício de que voltou para baixo dos R$ 50,00, mas aí consegue no pregão seguinte já voltar a trabalhar acima de 50,31, gerar alguma sinalização de alta no ativo. Pelo gráfico 60 minutos, vai dando aqui um indício de que pode escorregar ainda mais para baixo. E aí escorregar um pouco mais para baixo, suporte mesmo mais relevante vai ficar aqui primeiramente na faixa dos R$ 49,00, número redondo, e abaixo, e abaixo disso na faixa ali dos R$ 47,75. R$ 48,00 a R$ 48,40 a R$ 47,75. São os níveis aí de suporte para Vale 3. JBSS3, recomendação de compra no pregão de hoje, usando o gráfico de 60 minutos. Ou seja, o papel gerou aqui esse candle, compra ao superar a máxima desse candle do G60, a compra foi executada, o ativo andou, chegou a bater no objetivo inicial que eu tinha traçado, que era de R$ 14,70. Só que como o papel ganhou bastante força nas duas primeiras, principalmente na primeira hora de pregão, eu reposicionei o objetivo para 14,84, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Mas terminou que o papel realmente respeitou essa região aqui de resistência, stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle aqui e foi acionado logo na sequência. Poderia ter trabalhado com um stop mais curto aqui de proteção, sair dali na faixa dos 14,58, mas deixei ali na faixa dos 14,53. Essa operação da JBSS3 foi encerrada com um ganho de 1,89%. Isso gerou um crescimento de 0,23% no capital total. Então, ativo ainda que eu continuo atento.
um pouco mais para a operação na ponta compradora, pode ser que gere algo aí a partir do próximo pregão, gerando algum sinal aqui de subida, voltando ali para cima dessa região de máxima desse candle aqui da última hora de pregão, para cima dos 14,51. A ser avaliado no início do próximo pregão, se realmente houver essa entrada, essa chance de entrada, comunicarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Goal 4, dia de hoje de estabilidade, mais 0,14%, está em cima de um patamar de suporte. Por este motivo, optei por uma compra no papel em cima do patamar de suporte, mas trabalhando com stop curto, ou seja, primeiramente entrada na superação da máxima desse candle. Já tinha até oscilado acima quando eu passei essa entrada, guardando ali os primeiros minutos de pregão, a primeira hora de pregão. Então essa compra foi executada na segunda hora de pregão e observe que não evoluiu. Como já tinha 1, 2, 3 candles e não conseguiu evoluir, esse candle conseguiu até superar essa máxima aqui, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima, que a entrada era na faixa dos R$ 7,11, o stop foi reposicionado para 7,9. Uma operação que saímos aí com a perda, mas leve perda, passando aqui os dados, menos 0,28% de perda, redução de 0,05% no capital total desta operação. Enfim, para a operação de compra, buscando aí regiões de suporte, usar o gráfico ali de 60 minutos tentando trabalhar com o stop mais curto possível. Se der errado, o stop é curto. Então, essa é a minha leitura neste momento, de buscar entradas que não esticar muito, logicamente, para cima. A questão objetiva, eu estiquei um pouco mais na JBSS3 por conta do gráfico diário, né, que poderia montar aqui um fundo ascendente, enfim. Por esse motivo e pela forma que começou o início da operação muito forte, eu optei por tentar algo mais para cima na JBSS3. Enfim, chegou a bater no objetivo, mas isso é um pouco abaixo do objetivo dessa operação. Vamos então para CCRO3, ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário, semanal longo movimento de baixa, já ultrapassando o que seria, vamos dizer assim, interessante em termos de montar um cenário mais positivo para cima no gráfico semanal. Para mim vai ficando com aspecto de indefinição da tendência de alta que existia no gráfico semanal, no médio prazo, e no curto prazo, que é o gráfico diário, seguimos na tendência de baixo. Mas considerando primeiramente o movimento longo para baixo, aqui pelo gráfico semanal a proximidade da zona de suporte começa ali na faixa de 11,28, se estende até os 11,20, a mínima de hoje 11,32, não bateu efetivamente. Mas passa por toda essa região aqui, né? Então, um papel que está em cima de um patamar anterior que já era suporte, já era um topo aqui anterior, enfim, já está testando algum nível de suporte aqui a ação. E aí, pelo gráfico diário, gerou um candle de reversão chamado de martelo. Para quem quiser saber mais sobre esse padrão de reversão, basta assistir ao vídeo de aprendizado existente aqui no canal da Alto Vieira Invest no YouTube. Lembre-se de se inscrever gratuitamente, caso você ainda não seja inscrito. Logicamente, deixando ativadas as notificações para receber sempre as novidades, as notificações de novidades do canal. E lembre-se de assistir, a explorar a área de aprendizado do canal, os vídeos de aprendizado do canal. Aqui caberia a possibilidade de uma compra de contra-tendência na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Então, essa seria uma das operações, tentando pegar um movimento de subida e avaliando as próximas resistências. Tem a resistência de gap aqui na faixa dos 12,30, depois na faixa dos 12,38 e 12,70. São as três resistências que eu considero com a relevância maior para a CCRO3 neste momento, num possível repique de alta. O stop ficaria ali para baixo dos R$ 11,32, entrada ali na casa dos 11,70. Essa é uma alternativa, lembrando, uma operação com risco maior, logicamente sempre trabalhar com a proteção, com o stop e para um perfil um pouco de moderado para arrojado para esse tipo de operação. Principalmente mais arrojado, né? Mercado de renda variável geralmente é moderado para arrojado. E aí, uma operação contra tendência, um perfil um pouco mais arrojado. Vamos então falar de BRAP4, ativo que, assim como a Vale, vem fazendo ali um recuo no gráfico diário, uma correção. Semanal gerando primeiro um indício de um topo descendente, sinalização, né, de um topo descendente. O suporte mais importante aqui pelo gráfico semanal vai ficar em torno dos R$ 29,31 a R$ 29,26. Ativo tem espaço aqui para cair um pouco mais em termos de suporte, mas é um papel para ficar atento aqui na possibilidade de gerar fundo ascendente, que está ainda em tendência de alta no gráfico diário. Seria mais interessante que esse movimento viesse um pouco mais para baixo, depois gerasse um sinal um pouco mais relevante para cima. Mas não descarta a possibilidade aí, assim como eu falei da Vale 3,
de num retorno para cima dos R$ 30,76, de avaliar a possibilidade de compra, inclusive até pelo gráfico intraday, em cima de Bradespar. BBAS3, ativo que fechou o pregão com alta de 0,71%, quase que eu falei queda. E aqui nós temos o papel que perdeu um nível de suporte importante com um gap de baixa, o que torna ainda mais relevante essa região aqui de antigo suporte agora como resistência, porque não é só resistência por conta dos fundos anteriores, mas agora também por um gap de baixa, R$ 49,60 até a região dos R$ 50,31. Então essa, para mim, essa região é a principal em termos de zona de resistência para um possível repique de alta, que seria contra a tendência da BBAS3, que para mim está em tendência de baixa de curto prazo, está alinhada ali no gráfico mensal gerando sinal de topo, com possibilidade de ter um movimento para baixo. O semanal fez um engolfo de baixa ali, encobrindo vários candles anteriores, fechou para baixo da média. Por enquanto, olhando para o gráfico 60 minutos, o movimento de subida não ganhou muita força. Um dos indícios de ganho um pouco mais de força é o pivô de alta aqui, superando os R$ 48,83, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Só que uma entrada aqui com stop aqui embaixo, o candle muito grande para a distância que existe aqui dessa região que eu comentei de resistência. Então é um papel que não me chamaria atenção para arriscar compra contra a tendência, como falei da CCRO3. Se fosse para escolher, eu escolheria CCRO3 para fazer esse tipo de operação. E se fosse para buscar uma entrada em cima de BBS3, a opção seria um pouco maior em relação ao pivô de alta no G60, trabalhando com stop abaixo da mínima do candle que gerar o pivô de alta. Ou seja, se não deslanchar, o stop é curto. Quando você está operando contra a tendência, o ideal é que o movimento deslanche logo. Se começar a enrolar, começa a trabalhar com stop cada vez mais curto na operação. Por último, BRFS3, que segue no seu movimento de correção, até agora não gerou sinal de alta, nem no gráfico diário, nem aqui, para entrar no gráfico de 60 minutos. Para mim ainda está um movimento forte para baixo, lateralização, correção no tempo, aumentando a probabilidade de queda. Abriu caindo, não deslanchou muito para baixo, gerou alguma sinalização mais relevante para cima, possibilidade de entrar comprando, ou mesmo pelo gráfico diário, se conseguir gerar aí um fundo no gráfico diário. Primeiro sinal para fundo, superação da máxima de hoje, R$ 22,20 para se arriscar uma possível compra de fundo ascendente, tentando pegar o próximo movimento de alta na expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo da Brasil Foods. Segue com um cenário bem ruim, de maneira geral, no gráfico semanal ou mesmo no gráfico mensal. Então, por esse motivo, exigir um pouco mais em termos de sinalização de entrada pelo gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.